Quando eu conheci você, em partes eu não acreditei muito. Mas depois que eu fiz Enem, é que eu vi que realmente o cursinho que eu tinha passado o ano todo estudando não tinha valido a pena. E que não me preparou para a prova, realmente. Mesmo tendo me dedicado lá, ter feito tudo que eles mandavam, ainda também paguei por uma segunda plataforma de estudos. Mas, infelizmente, não funcionou. Aí depois do pós-prova, é que eu percebi realmente que você estava certo. Eu não fiz um bom Enem. Não fiz uma boa prova. Vou ter que ficar mais um ano estudando, infelizmente. Porque eu pensei que a culpa era minha. Aí eu pensei, poxa, eu deveria ter me dedicado mais. Tem gente que passa 10, 12 horas por dia estudando para medicina. Aí decidi, não, eu vou tentar a medicina. O que é que eu vou dizer para minha família no futuro? Eu queria fazer medicina, mas eu desisti. Não vale a pena. Aí eu pensei, deve ter sido realmente o cursinho que me fez passar esse tempo todinho, pensando que tinha aprendido, mas sem ter conseguido ter resultado. Aí eu pensei, não, eu vou mudar minha estratégia de estudos. Porque não dá para passar mais 2 ou até 3, ou teve até casos de 7 anos me estudando para passar do curso de medicina. Eu, não, eu vou mudar minha estratégia de estudo. Aí eu esperei abrir o próximo pacote de vagas do seu curso e diga você, foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida. Eu vi que essa metodologia dos cursinhos que eu fiz o ano todo não funcionou, então eu vou investir na do Léo. Tentar algo realmente que é eficiente. Porque não dá para ficar repetindo o mesmo erro, né? Tentar fazer algo realmente certo, comprovado pela ciência. Isso chocou eles. Você tem uma metodologia de estudo ativa assim que você estuda por si só, mas que é muito mais eficiente e comprovado pela ciência. Inclusive, minha mãe disse, se eu não passasse nesse ano agora, ela iria me matricular no cursinho presencial ano que vem. Que ela sempre dizia, o aluno tem que estar sentado ouvindo o que o professor fala. Até agora, quando eu cheguei para fazer o Enem vestibulares agora no final do ano, eu percebi que eu tinha aprendido muito mais do que o ano inteiro de cursinho que eu tinha feito. E se a pessoa se dedicar a empenhar, a estar estudando corretamente, da forma que você passou, deve estudar, consegue sim passar esses 60 dias. Eu soube da notícia, eu estava no supermercado com minha mãe. Aí quando eu vi meu nome lá, eu fiquei surpreso. Eu olhei, é a lista de aprovados ou a lista de excedentes? Eu olhei, lista de aprovados. Eu, poxa, não acredito não. Eu disse, amanhã eu passei em medicina. Lá, o quê, Daniel? Ela até passou mal, tão animada. Você passou muito tempo se preparando para conseguir ser aprovado. Ouvindo histórias de pessoas que passaram anos tentando e você conseguir passar com o seu método em menos de um ano, poxa, valeu super a pena. E você é o primeiro médico da família. Não tem nenhum médico. E nem ninguém com uma renda assim, que a gente pode dizer, poxa, essa pessoa é rica. Não, tem ninguém. Eu vou ser o primeiro médico da família. Hoje eu dou graças a Deus também, viu? Porque eu passei também esse período orando, entreguei nas mãos dele, minha mãe também. Minha mãe, meu pai, minha avó, todos assim, eu conheço que todos eles são evangélicos, passaram orando, até irmãos da igreja também ficaram orando por mim, para eu conseguir passar, porque só com a ajuda dele também. Eu utilizei também o seu método para fazer o concurso público do IBGE, para trabalhar sendo como recenseador. Acho que foi em menos de 2 meses eu consegui fazer muito bem a prova e recebi o resultado de aprovação. Aí eu percebi, poxa, realmente, esse é o método certo, esse é o método que vai me fazer mesmo passar em medicina. E valeu super a pena. Vi realmente o resultado. Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma live de aquecimento para o projeto Você na Medicina. E hoje eu vou mostrar para vocês, então, como passar a medicina sem cursinho, o método que já aprovou alunos em 60 dias. E muitas pessoas duvidam, né? Muitas pessoas me criticam na rede social, né? Falando como assim passar em medicina em 60 dias, né? Demora 3 anos, demora 4 anos. Como que é possível ter um resultado tão rápido assim? E no vídeo de hoje eu quero mostrar, então, para vocês, na live de hoje, eu quero mostrar para vocês de forma detalhada, né, toda essa estratégia de estudo que eu chamo de ciclo de 60 dias, como que vocês conseguem acelerar o resultado de vocês. Então, eu vou trazer aqui alguns conceitos, algumas estratégias que eu acho super válidas para quem está estudando, para quem quer passar em medicina, para quem quer ser PMF, o primeiro médico da família. Então, se você ainda não está inscrito no projeto Você na Medicina, que é o meu curso gratuito que vai acontecer na próxima semana, eu vou deixar o link aqui abaixo
para você poder fazer a sua inscrição, se inscrever no evento e participar das 3 aulas. Vai ter o grupo do WhatsApp, vai ter um simulado de nivelamento no final e vai ter material de estudo. Então não deixe essa oportunidade passar. Eu vou compartilhar aqui com vocês, para a gente começar a nossa aula. Eu vou compartilhar aqui, deixa eu só pegar aqui uma imagem que representa a pirâmide da aprendizagem. Não sei se vocês já viram na rede social. Não sei se vocês já viram essa imagem na rede social, mas ela é bem famosa, né? É uma imagem que mostra a pirâmide da aprendizagem. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Não tá carregando. Agora vai carregar. Então, essa é uma imagem bem interessante aqui para a gente poder analisar, então, a nossa aula de hoje, tá? Pirâmide da aprendizagem. Então, um psiquiatra norte-americano, William Glasser é o nome do cara, ele desenvolveu, então, essa pirâmide da aprendizagem. Não sei se vocês já viram na rede social, alguém já postou. Eu sempre posto essa pirâmide aqui da aprendizagem. Por quê? Porque ela é bem interessante, né, para a gente poder ver quais são as melhores técnicas, quais são as melhores estratégias para mim poder passar em medicina, né? Segundo a neurociência, porque senão a gente fica com o estudo de coach, né? Falaram que é dessa forma, falaram disso, falaram daquilo. Então a gente sai desse estudo coach e a gente começa a trazer fatos, trazer argumentos da neurociência para ajudar quem quer passar em medicina, para ajudar as pessoas que querem ser o primeiro médico ou a primeira médica da família. Então, nosso grande objetivo é que você consiga, né, descobrir quais são as melhores estratégias, quais são os melhores métodos para você conseguir passar em medicina, para você conseguir ver o seu nome na lista dos aprovados. Porque não adianta você estudar de forma passiva, você entende a matéria hoje, você entende o conteúdo hoje, mas no dia da prova tu esquece. E aí você está sendo improdutivo, você está perdendo tempo que você poderia estar aprendendo da forma correta, aprendendo os conteúdos, lembrando dos conteúdos, acertando as questões. E aí cria essa cultura que a gente tem aqui no Brasil, que medicina é muito difícil, que medicina você precisa morrer estudando, você tem que estudar 12 horas por dia, você tem que comer os livros. E não, às vezes não é a quantidade, é a qualidade do teu estudo. Então, muitas pessoas acham que para poder passar em medicina você precisa fazer cursinho. Só que quando você olha a pirâmide da aprendizagem, você tem aqui, ó, a taxa de retenção, né? O quanto de conhecimento que você consegue reter quando você está estudando de forma passiva através dos cursinhos, né? Você tem uma taxa de retenção de 5%. Ou seja, vamos supor lá, você estudou eletrodinâmica. Vamos supor aqui, ó. Você estudou eletrodinâmica, fez um resumo, adquiriu o conhecimento. Beleza. Então você teve contato com essa matéria. Passou um dia, passou 2 dias, a tua taxa de retenção quando você assiste aulas é 5%. Ou seja, uma taxa de retenção muito baixa. Então, aquele aluno que estudou, por exemplo, botânica em biologia, ele entende a botânica hoje, ele entende o conteúdo hoje, mas semana que vem, mês que vem, ele já não lembra mais. E você não precisa acreditar em mim, vocês podem fazer o teste. Léo, como que eu faço o teste? Você vê uma aula, depois que acabar a aula, você pega papel e caneta e tenta puxar na tua cabeça o que tu lembra do conteúdo. E aí você vai perceber que a tua taxa de retenção, o quanto de conteúdo que você lembra, o quanto de conteúdo que você consegue acertar nas questões, né? Porque então eu puxo esse conteúdo da memória de longo prazo e uso esse conhecimento para acertar as questões. A minha taxa de retenção é baixíssima. Você não precisa acreditar em mim. Faz o teste. Quando acabar aqui, ou amanhã, pega uma videoaula no YouTube de algum conteúdo muito cobrado no Enem, assiste a aula de 1 hora e meia, e depois tenta puxar na tua cabeça o conteúdo que você estudou. Obviamente, sem olhar o resumo. Você vai ver que esse número aqui de 5% faz sentido. Então, essa taxa de retenção aqui é uma taxa de retenção muito baixa. Deixa eu só pegar aqui a minha câmera. Deixa eu só mostrar aqui para o pessoal. Então, aqui é a pirâmide da aprendizagem. Então, ó, cursinho 5%. Quando você aplica metodologias ativas, com o método Atleta da Mente, com os ciclos de 60 dias, você tem uma taxa de retenção de até 95%. Então, muitas pessoas me criticam quando vê eu falando sobre 60 dias, elas falam que é impossível. Que é impossível você passar em medicina com
60 dias de estudo. Por quê? Porque a referência delas é o método passivo, taxa de retenção de 5%. E aí, quando a pessoa começa a aplicar a minha metodologia de estudo, e óbvio que não é um pó mágico, não é um milagre do divino, ela já começa a ver um resultado extraordinário. Por quê? Porque a gente segue o que a neurociência sabe. Então, não é que o nosso método, né? Não é que o ciclo de 60 dias, ele é, nossa, uma coisa milagrosa, uma descoberta. Não, a gente só aplica o que a neurociência fala. Storytelling, codificação semântica, microlearning, aplica isso dentro do ciclo de 60 dias, direciona o estudo para aqueles conteúdos que são mais cobrados, e o aluno aumenta a taxa de retenção dele. Porque quando você tem uma taxa de retenção de 5%, você fica que nem o cachorro correndo atrás do rabo, você fica enxugando o gelo. Porque você estuda, esquece. Estuda, esquece. Estuda, esquece. E aí, isso faz o quê? Como que fica o teu nível emocional, pessoal? Comenta aqui. Quem estuda de forma tradicional, coloca no chat aqui pra gente saber. Quando você estuda e você tem uma taxa de retenção de 5%, como que fica o teu nível emocional? Comenta aí pra nós. Como é que fica o teu nível emocional? Você fica feliz? Fica motivado, fica confiante, né? Ó, o Victor falou, fica péssimo. Quem mais, pessoal? Comenta aí. Importante é a participação de vocês. A aula é para vocês. Estamos aqui segunda-feira à noite para compartilhar conhecimento com vocês. Não o que eu acho, não a minha opinião, trazer a ciência aqui para vocês. Trazer conhecimentos baseados na ciência. Não no que eu acho com voz na minha cabeça. Ó, a Marilda, fica péssimo. Então, assim, pessoal, quando você tem uma taxa de retenção baixa, você aprende pouco aquele conteúdo, você teve um esforço gigantesco, assistiu aula, fez resumo, fez mapa mental, fez questões, mas você reteve pouco daquele conteúdo. Aí o teu nível emocional, você fica ansioso, você tem medo que não vai conseguir, você começa a pensar em desistir, você fica estressado, e aí o efeito colateral, anota aí, o efeito colateral do aumento do nível emocional é um negocinho chamado procrastinação. Anota aí. Quando você tem um aumento do nível emocional, quando você tem um aumento do nível emocional, você automaticamente você começa a procrastinar. Por quê? Porque você cria uma neuroassociação negativa com os estudos. E aí a tua autoestima, a tua confiança, ela baixa. Porque você sabe que tem que estudar, o cronograma tá rodando, o Enem tá chegando, a data dos vestibulares tá chegando, e você começa a ter medo. Não vou conseguir, não é para mim, eu não sou capaz, é muito conteúdo, é muita informação, matemática é difícil, química é difícil, redação é difícil, e aí você começa imagina que o Enem é um personagem de filme de terror, né? E aí o Enem ele vai crescendo, ele é um bichinho pequenininho, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e você lá pequenininho, você pequenininho, e aquele vilão, aquele monstro vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e aí você paralisa. Então, em vez de você, não, eu vou estudar mais, eu vou fazer mais questões, eu vou fazer mais simulados, você paralisa, porque você tem um aumento do nível emocional. E quando você desregula o nível emocional, você começa a procrastinar e você baixa a tua autoestima. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, você tá ali se dedicando, esforçando, não vê resultado, o nível emocional sobe lá em cima. Aí você senta para escrever uma redação. Você senta, não, vou fazer uma redação. Qual que vai ser a qualidade da tua redação? Comenta aí para mim, pessoal. Qual vai ser a qualidade da sua redação? Vai ser uma redação top ou vai ser uma redação ruim? Ruim. Então, olha, eu vou voltar aqui na imagem, tá? Ó, você tem que sair daqui da aula de hoje sabendo isso daqui. O meu objetivo com a minha estratégia de estudo, tá? É aumentar a minha taxa de retenção para que aquele período de tempo que eu estudo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, não interessa. Mas aquele momento
que eu destino, que eu invisto no meu estudo, para aumentar a minha taxa de retenção. Então, eu sento para estudar, o meu objetivo é aumentar a minha taxa de retenção. Eu quero durante 20 minutos, durante 30 minutos, durante 40 minutos, o meu objetivo é ter a maior taxa de retenção. Ou seja, entender o conteúdo, gravar esse conteúdo e lembrar desse conteúdo no dia da prova para poder acertar as questões. Portanto, quando você para de estudar de forma passiva, de forma tradicional, e você começa a aplicar as metodologias ativas, aqui que acontece a verdadeira aprendizagem. Porque assim, pessoal, aprender é natural. O processo de aprendizagem, porque hoje nós vamos falar sobre o ciclo de 60 dias, né? Nós vamos falar como passar em medicina sem cursinho, mas o que eu quero trazer aqui para vocês? O nosso objetivo hoje é explicar para vocês que o processo de aprendizagem de física, matemática e química, ele é um processo natural. Ok? Então anota aí. A aprendizagem, ela é um processo natural do cérebro. É que nem você pegar uma semente de tomate e colocar ela num solo fértil. Você não precisa dizer para o tomate crescer e gerar frutos. Automaticamente você coloca ela num solo fértil, que vai receber água, que vai receber sol. Automaticamente essa semente vai prosperar, ela vai dar frutos. É natural acontecer isso. Só que acontece, pessoal, quando eu coloco a semente de tomate no asfalto, vai dar frutos? O que vocês acham, pessoal? O que vocês acham? Então o que acontece? O nosso cérebro, pessoal, o nosso cérebro, ele é natural. Então, se você coloca a semente de tomate no asfalto, não vai gerar frutos. Por quê? Porque não é o ambiente ideal. Quando você pega um aluno e soca ele numa sala de aula, hoje com a rede social, com o TikTok, com o Instagram, com o autoestímulo que a pessoa tem, o cara não presta atenção. Ele não consegue manter o foco, ele não consegue manter a concentração. Então ele recebe um monte de informação na cabeça, só que ele não consegue entender a lógica dessa informação. Ele não consegue ver o significado dessa informação. E aí você não precisa acreditar em mim. Você pode ir no Google e digitar lá Sistema Educacional Brasileiro. Você vai ver que o ranking dos melhores países de educação, o Brasil é o pior. O Brasil está entre os piores do mundo em educação. Ou seja, não é que na China o chinês tem mais neurônio, o cérebro do aluno chinês tem mais neurônio do que o aluno brasileiro. Não. É que o ambiente, o estímulo não acontece. Entendeu? Ó, comentário aqui, ó. Sou aluna do curso, muito bom mesmo. Por quê? Porque dentro do Atleta da Mente, nós criamos, e óbvio, não é um pó mágico. Não vou dizer, é um pó mágico. Não é um pó mágico. Tem que ter muita dedicação, muito esforço do aluno. Mas o nosso objetivo é que o aluno pense, que o aluno raciocine e que ele use as metodologias ativas para ele acelerar o processo de aprendizagem, o processo de memorização e para que ele consiga passar em medicina, mesmo começando do zero, com ciclos de 60 dias, para que ele largue o modelo tradicional e comece a aplicar as metodologias ativas e acelere o processo de aprendizagem. Fica comigo que eu vou explicar para você como que é possível você já no primeiro ciclo de 60 dias já ter uma aprovação em medicina. Então pega papel e caneta, vamos lá. O que é o aprendizado? O que é a aprendizagem para o cérebro? Então, segundo a neurociência, a aprendizagem é um mecanismo de sobrevivência. Então, o nosso cérebro, ao longo dos milhares de anos, ele precisava o quê? Aprender.
Aprender o que, Léo? Aprender a pegar comida, aprender a caçar, aprender a subir na árvore, saber qual som indica um predador, qual som indica uma presa fácil para mim poder caçar e poder me alimentar. Eu tinha que gravar essas informações e passar para os meus descendentes. Então, ao longo do nosso processo de evolução, e o Darwin falava isso, né, que o ambiente seleciona os indivíduos mais bem adaptados, era natural que eu tivesse a capacidade de aprendizagem. Por isso que o nosso córtex pré-frontal, que é o músculo da aprendizagem, que é uma estrutura cerebral que fica logo abaixo da testa, o córtex pré-frontal, ele desenvolveu essas habilidades, essas capacidades. Então, o nosso cérebro é uma máquina especializada em identificar padrões importantes para a sobrevivência. Aí vem pergunta, Léo, mas qual que é a lógica disso com o meu processo de aprendizagem? Que você tem que entender que o nosso cérebro foi treinado para resolver problemas, para identificar padrões e não decorar coisas. O teu cérebro, ele não foi feito para decorar coisas. Ele foi feito para identificar padrões. Então, o nosso objetivo é acelerar o processo de aprendizagem porque ele é algo natural. Só que o ambiente fez você criar uma neuroassociação negativa. Então, quem é pai? Quem tem filhos? Se o teu filho vai para a escola e ele teve uma aula de matemática, a professora humilhou ele, a professora criticou ele, falou que ele não é capaz, ele tirou 0 na prova, os coleguinhas tiraram 10 e ele tirou 0. Quem tem filhos vai entender. Qual que vai ser a emoção que o teu filho vai ter? Qual que vai ser a neuroassociação que o teu filho vai ter com matemática? Positiva ou negativa? Quem tem filho sabe. Óbvio que vai ser uma neuroassociação negativa. Por quê? Porque ele foi para a sala de aula para aprender com os coleguinhas e ele foi humilhado. Ele foi punido por isso, então ele criou uma neuroassociação negativa. Então, muitas vezes você tem bloqueios emocionais que impedem você de aprender exatas, de aprender física, de aprender química, e você fica sempre falando, é uma matéria difícil, eu não sou capaz, eu não consigo, não é para mim. Então você vai sempre criando coisas, trazendo argumentos que justifiquem o fato de você não ter um bom desempenho nos estudos. No entanto, quando a gente olha isso daqui, a gente consegue entender, quando a gente olha aqui a pirâmide da aprendizagem, que não fui eu que inventei, foi o William Glasser, um psiquiatra e neurologista americano, você consegue ver que quando você pratica e faz exercício, a tua taxa de retenção aumenta. Quando você discute o conteúdo, você aumenta a tua taxa de retenção. Quando você ensina alguém, você sai de uma taxa de retenção de 5% e você vai para 50%, ou seja, você aumenta em 10 vezes o seu processo de aprendizagem. Você aumenta em 10 vezes a tua capacidade de memorização. Então, as pessoas, o que acontece com as pessoas? A pessoa, ela quer um milagre. A pessoa quer uma pílula mágica, ela quer tomar uma pílula mágica e automaticamente ela vai passar em medicina. A pessoa, ela quer, não, eu vou rezar para Deus e Deus vai me colocar na medicina. Deus não vai estudar por você. Você vai ter que estudar. Você vai ter que fazer a tua parte. Deus não vai vir aqui, não, eu vou estudar a redação por ela porque ela passou a noite inteira orando. Não. Você pediu a vaga em medicina e agora você vai ter que se transformar no... Deus vai botar dificuldade na tua vida. Eu falo para os alunos, né? Vocês vão me odiar, porque eu vou mandar você fazer simulado, fazer questões, fazer neuroassociação, storytelling, codificação semântica, microlearning. Eu vou dificultar a vida de vocês. Para quê? Para transformar vocês em aprovados em medicina. Então você sai do estudo passivo e você vai para o estudo ativo. E aí você acelera o processo de aprendizagem, que é algo natural. Então, quando você pratica, você ensina, você aplica, seu cérebro retém e consolida aquilo, reduzindo o esquecimento. Faz sentido para vocês, pessoal? Vamos ver aqui no chat. Deixa eu ver aqui, ó. Olha que interessante, ó. Eu fui traumatizada na 5ª série por uma professora de matemática. Achei que era impossível compreender matemática e hoje vejo a forma do Dr. Léo explicar.
usando coisas simples do nosso dia a dia. Pois é, tudo é matemática, pessoal. Tudo é matemática. Por exemplo, aqui, ó, a tela do meu computador, ela tem um retângulo. Isso é matemática. O Wi-Fi que eu estou usando para transmitir aqui a nossa aula é física. Por exemplo, o roteador está lá na sala. E eu estou aqui no escritório transmitindo essa aula para vocês. Como é que o sinal do Wi-Fi passa a parede? Porque é uma onda eletromagnética. A onda mecânica é diferente. Então, eu posso trazer vários exemplos aqui para vocês de como que a física, como que a matemática está no nosso dia a dia. Então, quando você traz esses elementos para o teu dia, de acordo com a pirâmide da aprendizagem, você acelera o processo de memorização. E aí você consegue passar em medicina sem fazer cursinho. Porque aí você usa as questões como veículo. Então, em vez de você precisar de um professor dizer para você o que é importante, você usa uma técnica chamada PBL-ATM. Vamos fazer uma aula agora essa semana só falando sobre essa técnica PBL-ATM. Não é o objetivo hoje aqui, o objetivo hoje é para vocês entenderem, né, por que a minha metodologia é melhor e por que você deveria evitar, então, esse modelo passivo. Por quê? Porque você consegue, através do ciclo de 60 dias, você consegue, primeiro, direcionar o teu estudo. Então, em vez de você estudar tudo, você direciona o teu estudo para aquilo que é mais importante. Por quê? Porque eu gosto tanto dos 60 dias, né, pessoal? Muita gente me critica na rede social, né? Porque o pessoal acha que é um pó mágico, que é um milagre. Não. O legal dos 60 dias é o quê? Se você tem 60 dias para estudar, tu vai estudar tudo? Tem como estudar tudo em 60 dias? Não tem como. Tá, então eu tenho 60 dias para estudar. O que eu vou estudar? Eu vou estudar os conteúdos que são mais cobrados. Eu vou estudar os conteúdos que mais aparecem na prova. E aí, olha que louco. Nos primeiros 60 dias, você tem 8 semanas. Então, em cada semana, você aprende um conteúdo. Um conteúdo de matemática, um conteúdo de física, um conteúdo de química, que é muito cobrado na prova. Então, você não estuda tudo, você estuda aquilo que é mais importante. Só que aí você estuda como esses conteúdos, se não vai ter professor, se não vai ter videoaula. Você usa a neurociência. Então, a neurociência, ela diz para nós o seguinte, que primeiro você vai para a prática e depois você vai para a teoria. Então você pega as questões e direciona as questões para o teu estudo teórico. E aí quando você faz a codificação semântica, storytelling, microlearning, codificação semântica, que é você traduzir o conteúdo para a linguagem do cérebro, você consegue aprender os conteúdos, consegue memorizar muito mais os conteúdos. Porque você pega as situações do teu cotidiano e usa essas situações do teu cotidiano como veículo para você aprender e memorizar os conteúdos. Então você sai de uma taxa de retenção de 5% e você vai para uma taxa de retenção de 50%, de 80%. Sem ter que depender da videoaula. Então, em vez de você ficar 2 horas vendo uma videoaula, em 20 minutos você aprende um micro conteúdo, uma micro informação que foi cobrada na questão. Então você tira o teu foco no excesso de conteúdo e você começa a focar naquilo que tem mais probabilidade de cair. Porque agora eu não tenho muito tempo, eu tenho só 60 dias. Então eu preciso direcionar o meu estudo para aquilo que realmente é importante, para aquilo que realmente cai na prova. E aí você tem mais produtividade e você tem confiança. Por quê? Imagina, primeiro simulado você teve 5 acertos. Eu vou até compartilhar aqui com vocês, que eu acho que essa parte é importante. Ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês na minha tela. Então imagina assim, ó, você fez lá o simulado. Fez o simulado, tá? Fiz o simulado, beleza. Primeiro simulado eu tive 5 acertos em matemática. Vamos pegar matemática como exemplo, que é o terror de todo mundo. 5 acertos. Apliquei o método ATM, né? Apliquei as técnicas do método atleta da mente. Apliquei as técnicas, saí de 5 acertos para 8 acertos. O meu objetivo em matemática, deixa eu botar aqui, ó. Meta de 35 acertos. Vamos supor, né? Vamos supor. O meu objetivo é 35 acertos. Então eu tô saindo de 5 acertos e o meu objetivo é ir para 35 acertos, ok? Beleza. Então eu saí de 5 acertos e fui para 8 acertos. Passou 7 dias, apliquei as técnicas, agora eu fui para 11 acertos. Apliquei as técnicas, estudei os conteúdos mais cobrados. Lembra? Eu tenho 60 dias. Eu não tenho 5 anos para estudar. Eu tenho apenas 60 dias de estudo. Então, eu não vou pensar o ano, porque o nosso cérebro, pessoal, isso é científico. O nosso cérebro, ele é procrastinador. O teu cérebro não vai querer estudar tudo. Ele não vai querer ficar anos e anos e anos estudando. Ele vai se auto-sabotar. Ele foi programado para gastar menos energia. Então, olha que interessante. Eu fui para 11 acertos. Apliquei as técnicas. Agora eu fui para 15 acertos. Apliquei as técnicas, fui para 19 acertos.
depois 23 acertos, depois 25 acertos, até eu chegar no meu objetivo de 35 acertos. Então, o que que isso acontece, pessoal? Você vê essa evolução, pô, eu tava com 5 acertos, agora eu tô com 23, agora eu tô com 30 acertos, agora eu tô com 35 acertos. Nossa, isso dá o quê, pessoal? Isso dá o quê? Motivação, dá autoconfiança pro aluno. Por quê? Porque não é só eu falando, eu posso falar o que eu quiser, né? Até papagaio fala. Eu posso falar o que eu quiser. Só que se vocês verem os depoimentos dos meus alunos, eu recomendo vocês verem, tem no meu canal do YouTube. Se vocês verem depoimentos dos meus alunos, tu vê que eles falam: eu confiei no Léo, por quê? Porque eu vi resultado. Eu vi que os meus acertos estavam evoluindo. E quando eu fazia cursinho, os meus acertos não subiam. Quando eu larguei o cursinho, eu larguei as videoaulas, eu larguei o estudo teórico, o estudo aprofundado, o estudo ultra detalhista e comecei a estudar com microlearning, com micro pedaços, com micro informações, o meu estudo ficou muito mais fácil. Ficou muito mais fácil. Eu fiquei mais motivado, eu fiquei mais feliz, porque agora eu estou vendo o resultado. Então, o grande benefício de você... Aqui, ó. O grande benefício de você largar o método passivo e começar a estudar de forma ativa é que você vê mais resultado. Você vê micro resultado. Não é que na primeira semana você vai chegar no teu objetivo, não. Mas tu fez o primeiro simulado 5 acertos. Aí você aplicou as técnicas, você aplicou os métodos e agora você evoluiu. 8 acertos. Aí semana que vem você aplicou o método, fez as técnicas, se dedicou, se esforçou, foi para 11 acertos. Isso vai dando o quê? Isso vai dando o quê? Vai dando motivação no aluno. Vai dando confiança no aluno, porque agora ele sabe aonde que ele está. E sabe para onde ele está indo. Com estratégia. Entendendo a lógica dos conteúdos. Semana passada, quem não assistiu, recomendo até assistir. Eu peguei 7 questões aqui de matemática e fiz junto com você 7 conteúdos que tem mais probabilidade de cair e fiz essas questões. Tem a aula lá, recomendo vocês assistirem essa aula. Tá? Então, se você vê um depoimento de um aluno meu que passou em 60 dias, como que ele passou? Porque ele aumentou a taxa de retenção dele. Ele parou de esquecer os conteúdos e ele estudou aquilo que é mais importante, usando as técnicas da neurociência, da neuroaprendizagem. Então você aumenta a velocidade de aprendizagem, você aumenta a velocidade de memorização. Tá? E aí lá no curso gratuito a gente vai pegar questões, vai ter um simulado de nivelamento, vai ter material de estudo, tudo eu vou explicar para vocês na prática. Então nós vamos pegar questões, vamos pegar conteúdos para vocês, tá? E aí vai ser um conteúdo bem legal, tá? Vamos ver aqui, pessoal. Dúvidas, mandem as dúvidas de vocês. Vou mandando aí no chat, tá? É importante vocês ir mandando as dúvidas de vocês, tá? Ó, mandaram aqui, deixa eu ver essa dúvida aqui, tá legal. Essa estratégia vale para quem está há 20 anos sem ver o conteúdo do ensino médio? O que vocês acham aí, pessoal? Deixa eu subir aqui, eu vou subir aqui um print que eu recebi de uma aluna. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se eu acho. Que eu recebi de uma aluna minha. Que ela fala exatamente isso, né? Quanto tempo ela levou para passar em medicina. Ó, minha nota estudando por 60 dias no ATM, né? Para quem não sabe o que é ATM, é o atleta da mente, né? Método atleta da mente. Longe do ensino médio há 10 anos. Tirou 770 no Enem. Então, tipo assim, um exemplo, né, de uma aluna que estava há muito tempo sem estudar, mais de 10 anos longe da escola e que conseguiu passar em medicina. É fácil? É um pó mágico? É um milagre do divino? Óbvio que não, né, pessoal? Óbvio que não, né? Vocês têm que ter bom senso. Bom senso é importante, né? Porque senão o cara acha que é uma pílula mágica, né? Que ele vai tomar ali a pílula mágica e vai aprender os conteúdos. Não, não é assim. Tu vai ter que estudar, tu vai ter que fazer simulado, vai ter que fazer questões, vai ter que fazer redações. Só que qual que é o objetivo? É o que a imagem mostra aqui para vocês. Você sai de uma taxa de retenção de 5%, você começa a praticar, fazer exercícios, discutir os conceitos, entender a lógica dos conceitos, ensinar esse conteúdo para alguém, aplicar esse conteúdo na prática
Como assim, Léo? Como assim aplicar o conteúdo na prática? Como eu falei para vocês. Então, vamos supor, eu quero gravar a fórmula do cone. Eu pego uma memória que eu já tenho na minha cabeça, indo no shopping tomar sorvete com a minha amiga, com o meu amigo, com a minha tia, com o meu tio. E por que o cone? Porque o formato da casquinha tem a mesma forma de um cone. Então, para mim memorizar a fórmula do cone, eu conecto esse conteúdo. Léo, como que eu faço isso na prática? Aí tu tem que participar do curso gratuito, né? Lembrando que aqui é uma aula de aquecimento. É uma aula para introduzir alguns conceitos para vocês da neurociência. Para vocês entenderem que é possível, porque senão vocês vão passar a vida inteira de vocês achando que estudar é sofrimento, que estudar é ficar 5 anos para entender um conteúdo simples. Se você pegar hoje uma criança da China, você pega uma criança da China e coloca ela fazer o Enem, ela tira 10 no Enem. E como é que o cara de 30 anos, o cara de 20 e poucos anos, o cara acima dos 18 faz o Enem e reprova, e a criança da China tira 10 no Enem, acerta todas as questões? É porque o nosso sistema educacional ele é tão ruim, ele é tão fraco, que a gente acha o Enem difícil. É que o nosso sistema é ruim, pessoal. Entendeu? Por isso que a maioria que passa em medicina é a galera de escola particular. Por quê? Porque na escola particular, ele tem um estímulo maior ao estudo, ele tem uma dedicação maior ao estudo. Entendeu? E aí, quando você faz o teu primeiro ciclo de 60 dias e você domina o top 8 principais conteúdos de matemática, de biologia, de química, de física, de geografia, de história, você vê resultado, você vê a sua evolução. Entendeu? E aí você começa a render muito mais os seus estudos, tá? Ó, a Adriana perguntou, quando que começa o curso? O curso gratuito chamado Projeto Você na Medicina, ele começa agora na próxima semana. Próxima segunda-feira já começa a primeira aula, tá? Olha só, o Ronaldo fez um comentário aqui meio filosófico, ó. Vou ler o comentário do Ronaldo. Vou botar até na tela aqui para vocês verem. Olha o que o Ronaldo Levi falou. Será tarde apenas quando a tampa do caixão estiver fechada. Busquem os seus sonhos. O que vocês acharam aí, pessoal? Comenta aí. Porque tem pessoas... Ah, eu tô velho. Velho para quê? Né? Então, assim, o bom da medicina é isso, porque você vai trabalhar sentado na cadeira, no ar-condicionado, e você tem que levar o teu cérebro e a caneta. E o carimbo, né? Então, o bom da medicina é isso, que não é um serviço braçal. A medicina você usa o cérebro, você usa o seu conhecimento. Então, o bacana de investir na medicina depois dos 30, depois dos 40 é isso. Você tem, óbvio, né? São 6 anos de faculdade, mas são 6 anos que vai passar de qualquer jeito, né? Vai passar para mim, vai passar para você, vai passar para qualquer pessoa. Por que não, ao final desses 6 anos, estar com o seu diploma de médico, com o seu diploma de médico? Né? Então, quando você tem essa visão de longo prazo, você entende que você aprender como estudar, você investir o teu dinheiro num método, numa técnica, num acompanhamento, faz parte do processo para você atingir os seus objetivos. E eu entendo, né, pessoal, tá? Eu até quero falar alguma coisa aqui para vocês. Não sei se tem alguém aí que faz cursinho. Tem alguém que faz cursinho aí, pessoal? Comenta aí no chat. Ó, eu vou falar aqui, ó. Quando eu passei em medicina, na minha turma tinha 50 pessoas. Eram 50 vagas em medicina. Eu consegui passar em primeiro lugar e consegui uma bolsa de estudo 100%. Se vocês já conhecem ou não conhecem a minha história, mas eu era filho de empregada doméstica, fazia educação física, abandonei a educação física e passei em medicina em primeiro lugar. Quando eu cheguei na faculdade de medicina, tinha o trote. Vocês já viram na rede social, né? Sempre tem um trote de medicina, que pintam a cara, escreve medicina, bicho medicina, né? Tem toda aquela coisa, pintam você, colocam um ovo, barro, tem toda aquela loucuragem de você ser bicho medicina, né? Isso é bem legal, é uma experiência bem bacana, né? Porque, só abrindo parênteses aqui para vocês, quando eu passei na educação física, eu não tive o trote. Porque eu fui o último a ser chamado de educação física. Olha que louco isso, eu fui o último lugar da educação física, o primeiro da medicina. Para vocês verem como que o mundo não gira, ele capota. E quando eu fui o último a ser chamado de educação física, as aulas já haviam começado. Desse modo, eu não tive a oportunidade de ter o trote. E quando eu passei em medicina, eu tive essa oportunidade. Então foi uma coisa muito bacana. Mas qual que é o ponto que eu quero analisar aqui com vocês? Eu era o único da turma que passou em medicina sem fazer cursinho. Todo o resto, os 49, inclusive os bolsistas, que tinham conseguido bolsa, que nem eu, todos eles fizeram cursinho.
3 anos de cursinho, 1 ano de cursinho, 2 anos de cursinho, 5 anos de cursinho, 7 anos de cursinho, tá? E eu fui o único que não fiz cursinho. Ou seja, pessoal, se vocês forem analisar pela lógica, hoje todo mundo que passa em medicina, inclusive os depoimentos que você vê, todos fizeram cursinho. Todos seguiram a cartilha. Assinar um cursinho online, cursinho presencial, ver todas as aulas, fazer resumo colorido, mapas mentais, lista de questões, redações, e ir lá fazer a prova. E demorar 3, 4, 5 anos para passar em medicina. Então, o caminho mais natural é você seguir o caminho tradicional dos cursinhos das videoaulas. Esse é o caminho tradicional que a maioria segue. Tá? E por que eu escolhi o outro caminho? É para vocês verem como é que vem Deus. Os seus bloqueios têm intimidade com o seu propósito. Está escrito na Bíblia. Os seus bloqueios têm intimidade com o seu propósito. Então, eu era bloqueado com os estudos. Tive TDAH, dislexia, tirava as piores notas na escola, reprovado em matemática, reprovado em história. E o fato de eu não ter boa capacidade de aprendizagem, eu não me senti confiante para passar em medicina, foi o que me inclinou a buscar a neurociência, a buscar técnicas, a buscar metodologias para que eu pudesse acelerar a minha retenção, acelerar o meu processo de aprendizagem. Sair de 5% dos cursinhos, que eu teria que ficar 5 anos até fazer medicina, para mim começar a ter 95%. E aí que surgiu o método Atleta da Mente, onde você vai praticar, você vai ver o conteúdo sendo aplicado à prática, ao cotidiano. Você vai ter blocos de estudos de 20 minutos, um ciclo de revisão estratégica usando uma técnica chamada GPOM. Então você tem previsibilidade, você tem clareza. Eu estou aqui com 5 acertos de matemática, eu quero chegar em 35. Então eu tenho que evoluir quanto? Eu tenho que evoluir 30 acertos. Faltam 5 meses para o Enem. 5 dividido por 30 dá quanto? São 6 acertos por 6 acertos por mês que eu tenho que evoluir. Por quê? Porque 5 vezes 6 é 30. Então, se eu tenho que evoluir 30 acertos, eu tenho que evoluir 6 acertos por mês. Então, todo mês eu tenho que ter uma evolução de 6 acertos. Então, isso me dá o quê? Isso me dá previsibilidade, me dá confiança, me dá segurança que eu vou passar em medicina. Léo, tu achou que ia passar em 6 dias? Óbvio que não. Eu achei que eu ia ter que ficar mais um ano estudando. Mas, graças a Deus, eu consegui já no primeiro ciclo. Eu consegui dominar o top 8 conteúdos, dominar 80% da prova e consegui passar em primeiro lugar numa faculdade particular. Entendeu? Depois, os meus alunos aplicaram o ciclo de 60 dias e alguns alunos já no primeiro ciclo conseguiram. Aí tu pergunta, Léo, como? Porque você aumenta a tua taxa de retenção. Pirâmide de aprendizagem. Depois pesquisa no Google. William Glasser, pirâmide de aprendizagem. Não sou eu que estou falando, é o cara, um americano que está falando. Não é que eu inventei da minha cabeça. Não, é o cara que falou. Só que óbvio, né? No Brasil, infelizmente, as pessoas preferem seguir o caminho tradicional. Entendeu? As pessoas têm uma noção que eu só vou conseguir passar na medicina se eu ficar o dia inteiro vendo aula, tá? Ó, Adriana, será que é possível passar saindo do terceiro ano do ensino médio para medicina ano que vem? Então, assim, depende, né? Qual que é a faculdade que tu quer passar, quantos acertos você precisa, qual que é a tua nota hoje, qual que é o teu planejamento de estudo, qual que é o método de estudo que você vai utilizar. Por quê, Adriana? Imagina, eu não sei de onde que você está falando, tá? Se você puder comentar aqui, da onde que você está falando. Mas imagina comigo, você vai sair de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro. Aí tu pergunta para mim, Léo, quanto tempo demora? Aí eu vou perguntar, você vai a pé? Vai demorar um dia. Você vai de bicicleta? Você vai de Fusca? Você vai de avião? Entende? Então, o veículo, ele determina o tempo. Então, intensidade consegue distorcer o tempo. Exemplo prático, exemplo mensurável. Um aluno de cursinho, um aluno do método tradicional faz 2 simulados no ano. O meu aluno faz 25. Então imagina, Adriana, se tu pudesse apostar em uma aprovação em medicina, quem você apostaria que vai passar em medicina? O cara que fez 2 simulados na íntegra, no ano inteiro, ou o cara que fez 25 simulados e 60 redações? Modelo Enem. Inclusive, se tu pegar lá na nossa plataforma, tu vai ver o tema de redação dos idosos. Todo ano a gente acerta o tema de redação. Esse ano eu tô achando que vai vir alguma coisa relacionada à criança. Ano passado eu passei o ano inteiro falando, ó, idoso, vai vir tema
o nicho vai ser saúde e o subnicho vai ser idoso. Vai vir algum tema de idoso. Ó, já vão pegando a visão, já vão se preparando. Idoso. Pum, caiu lá. Idoso. Esse ano talvez caia algum tema sobre criança. Então, quem que você botaria dinheiro, Adriana? O cara que fez 2 simulados ou o cara que fez 25 e 60 redações? Eu duvido uma pessoa que foi reprovada em medicina que fez 60 redações. Não existe. Eu duvido você achar uma pessoa que não passou em medicina, que não tirou 700 e pouco no Enem, que fez 25 simulados. Se o cara fizer, imagina o cara fazer 25 vezes o Enem. Léo, mas como é que eu vou fazer tanto simulado assim? Dentro da nossa plataforma, nós temos um drive com mais de 35 simulados. Entendeu? E todo domingo a gente disponibiliza, que nem agora, domingo passado a gente fez o simulado de química, com o teste LET, né, que é aquele novo modelo de questões. Então, assim, a gente sempre... É questão, pessoal, anota aí. Independente se vocês vão fazer o meu método depois, se vocês vão continuar no cursinho, ou vão comprar um cursinho online, porque é bem mais barato, né? Independente, façam questões, pessoal. Tá aqui, ó. Praticar o conteúdo, você aumenta a tua taxa de retenção. Pirâmide da aprendizagem. Você aumenta a taxa de retenção fazendo questões. Então, o teu estudo tem que ser por questões. Mesmo que você não saiba a teoria. Por quê? Porque você vai primeiro para as questões e depois para a teoria. Você usa as questões como veículo para você adquirir a base teórica. Não sou eu que estou falando, pessoal. Não, ele está falando. Não sou eu que estou falando. É o que a ciência determina. A ciência fala, a ciência determina que você fazer questões, você acelera o aprendizado. Você acelera a memorização. Ó, vamos lá. Ó. Estou tirando 30 de 70 para o UFPR, Universidade Federal do Paraná. Porém, não estudo e não presto muita atenção na aula. Você acha que consigo? Estou sem confiança. Então, assim... atenção, tem uma neurocientista, Pedro, né? Tem uma neurocientista, Pedro, que ela chama Stella Collins. Depois você pode pesquisar no Google. Chama Stella Collins, com 2 L's. Ela é uma neurocientista britânica. Ela dedicou a vida inteira dela para estudar como que as crianças aprendem, né? Neuroaprendizagem. E ela fala o seguinte, Pedro, que a atenção ela é o coração da aprendizagem. Aí vem a pergunta, o que modula a minha atenção? Por exemplo, eu tenho TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade. Qual que é o tratamento, qual que é a medicação que eu dou para pessoas que têm desatenção? Ritalina, Venvance, Atenta. Que são o quê? O que é o metilfenidato? Ele é um inibidor da recaptação de dopamina. Ou seja, Pedro, ele aumenta a dopamina no cérebro da pessoa para que ela tenha mais atenção. Então, para você aumentar os teus acertos, você está com 30, precisa chegar em 70. 35 em matemática e 35 em natureza, né? Pensando no segundo dia. Isso é o raciocínio? Então você tem que evoluir 40 acertos, né? Você tem que evoluir 40 acertos em 5 meses. Quantas vezes os 5 cabe no 40, pessoal? Matemática básica, alguém sabe? Comenta, coloca no chat. Vamos ver, alguém sabe? 8 vezes 5, 40. Então eu tenho que evoluir 8 acertos por mês, correto? Então todo mês eu tenho que evoluir 8 acertos. Esse é o número do Pedro. Esse é a métrica que o Pedro vai utilizar para evoluir o estudo dele, para sair do zero até conseguir passar em medicina na Universidade Federal do Paraná. Desse modo, Pedro, olha que interessante, eu tenho que evoluir 8 acertos. Então eu estou vendo a aula e a minha taxa de retenção está baixa. Por quê? Porque a videoaula ela não estimula o cérebro. Então você tem uma sobrecarga cognitiva, você tem um excesso de informação, sobrecarrega o tálamo e esse conteúdo não sai da memória de curto prazo e não vai para a memória de longo prazo. Tem vários estudos comprovando isso, estudo de neuroimagem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar a tua atenção. Como é que você aumenta a tua atenção? Estudando com metodologias ativas. Então, em vez de você depender da aula para ter a teoria, você vai para as questões primeiro. E aí, com as questões, você usa as questões como guia para o estudo teórico. Léo, como que eu faço isso na prática? Usando o PBL-ETM, que é o Problem-Based Learning, aprendizagem baseada em problemas. Primeiro, tu faz análise cirúrgica, depois tu faz o brainstorming, terceiro, tu faz o método investigativo, quarto, o tempo, e por fim, você faz o mapa conceitual, que é o resumo, né, de como que você aplica a pirâmide da aprendizagem numa rotina de estudo. Então isso aumenta, Pedro, aumenta o quê? Aumenta a dopamina. Depois tu pesquisa no Google, o que é dopamina? A dopamina é um neurotransmissor que ela regula a tua atenção. Então a atenção é o coração da aprendizagem. Então você aumenta a atenção.
entendeu? Então, eu aumento a minha atenção, eu aumento a minha capacidade de memorização e isso aumenta os meus acertos. Então, eu saio do método passivo e começo a estudar de forma ativa. Isso acelera o meu aprendizado, acelera a minha memorização e facilita muito o aprendizado. É aquele aluno que sai dos 5 acertos, 6 acertos e vai para 10, 20, 30 acertos. É muito bacana isso, né? Porque o que acontece com isso, Pedro? Aumenta ou baixa a tua motivação, né? Então aumenta a tua motivação, então você fica bem mais motivado. E o que foi acontecer com essa aluna aqui, ó? Ela saiu de 530 no Enem e foi para 770. Ela saiu de 8 acertos em matemática e foi para 37 acertos em matemática. Ela saiu de 560 na redação e foi para 960 na redação. Em 2 meses aplicando o nosso protocolo. Fazendo o TEC, que é a técnica do circuito, aplicando o Problem Based Learning, que é o PBL, aprendizagem baseada em problemas, e aplicando o GPM. Entendeu? E aí, Pedro, óbvio, né, que eu vou fazer um curso na próxima semana, um curso gratuito, tá? Então eu tenho a minha plataforma, que é o Método Atletamente, que é pago, e eu vou fazer um curso gratuito na próxima semana. Então, para você conhecer mais a minha metodologia de estudo, você pode participar na próxima semana, tá? Deixa eu mostrar aqui que o Pedro perguntou, tá? Então tem que fazer exercícios antes? Não. Eu vou mostrar aqui uma imagem, Pedro, só para tu poder avaliar aqui. Deixa eu só pegar essa imagem aqui para mostrar aqui pro Pedro, né? Aqui. Quem quiser. Aqui, ó, pessoal. Essa é a imagem que eu quero mostrar pro Pedro, ó. Então acontece, Pedro, vamos supor que você está fazendo uma questão de botânica, tá? Olha aqui, ó. Transporte de seiva botânica, tá? Beleza? E aí você quer gravar a função do xilema e do floema. Então, seiva bruta e seiva elaborada. Transporte de água e sais minerais das raízes para as folhas, tá? O floema, transporte de açúcar e outras substâncias das folhas para o resto da planta. Então, vamos lá, Pedro. Você, para passar em medicina na Universidade Federal do Paraná, você tem que dominar a botânica na ponta da língua. Tranquilo? Beleza? Então, em vez de você assistir uma aula, assistir o cursinho, ver o professor falando, e isso e aquilo e não sei o quê, você grava o seguinte, tá? Você pega, por exemplo, uma memória que você tem chegando na porta da casa da sua tia e o sofá da casa da tua tia, que é uma memória que você já tem no teu cérebro. Aí você imagina o seguinte, ó, a porta da casa da sua tia, xilema. O aluno imagina um cano gigante subindo água pela porta da casa. Água subindo, igual o xilema. Porque a teoria do conteúdo diz o seguinte, que o transporte de água e sais minerais raízes para as folhas. Então você cria uma imagem, um movimento e uma associação espacial, porque a nossa memória, Pedro, ela é espacial. Então você imagina a porta, a frente, a entrada da casa da sua tia, e você vê um cano de água subindo água, sugando a água para cima. Tranquilo, Pedro? Beleza. Agora você imagina o sofá da casa da tua tia, porque provavelmente você deve ter uma memória do sofá da casa da sua tia. Deve imaginar você lá na sua tia, num almoço, num jantar, num aniversário. Beleza? Aí você imagina o sofá da sua tia, da sua avó, de algum conhecido, você imagina o floema. A planta distribuindo açúcar e nutrientes pelo sofá e pela casa. Então você imagina o sofá com açúcar e uma planta, um vaso de planta em cima do sofá e 2 sacos de açúcar do lado. Tranquilo? Beleza. Então você gravou um conteúdo de botânica sem assistir uma aula, pegando uma memória que você já tem e aplicando o que a gente chama de storytelling. Storytelling, que é história contada. Então você pega um conteúdo teórico, coloca uma emoção, conecta os dois, você grava essa informação e o efeito colateral disso, Pedro, é você aumentar os seus acertos. Então, se tu vê o tema da aula é como passar na medicina sem cursinho. Por quê? Imagina eu, Pedro, eu não tinha o dia inteiro para estudar. Eu precisava passar em medicina, só que eu não tinha tempo de ver videoaula. Desse modo, Pedro, o que eu precisava? Eu precisava o quê? Eu precisava aprender os conteúdos, memorizar os conteúdos teóricos sem depender da videoaula. Aí aqui, ó, tem até esse aqui é um mapa mental que a gente disponibiliza para os nossos alunos, tá, Pedro? Lá dentro da nossa plataforma chamada Atleta da Mente. Então aqui, ó, como que o Enem vai cobrar? Questão do Enem 2018, ela pergunta o seguinte, ó, a retirada de um anel de casca, anelamento de um caule
provoca acúmulo de substâncias orgânicas acima da região retirada, levando a longo prazo à morte da parte superior da planta. O processo descrito ocorre porque o anelamento interrompe o transporte no floema, impedindo o transporte de seiva elaborada. Então, o floema é o quê? De baixo, desce. Então, a planta distribuindo açúcar e nutrientes pelo sofá e pela casa. Então, o nutriente descendo. O xilema é subindo água. Então, de acordo com o conceito de anelamento, o que interrompe? Interrompe o floema, seiva elaborado. Aí eu te pergunto, Pedro, você precisa ver uma videoaula? Você precisa passar maratonando videoaulas? Você precisa pagar um cursinho caro de 2, 3 mil reais? Não. Você, aqui comigo, você aprendeu um conteúdo de botânica, que é uma matéria muito cobrada na prova, tá? Mas fica tranquilo, que daí lá no curso gratuito eu vou ensinar como é que vocês fazem isso na prática. Ó, por acaso, se eu tiver dúvidas, posso mandar mensagem no Insta? Pode mandar lá, pode mandar lá. Às vezes eu não respondo na hora, mas pode mandar lá que eu sempre gosto de ficar conversando com vocês, tá? O Adriano falou, apostilas de provas anteriores para ter uma noção de como é a prova. Perfeito, perfeito, isso aí. Quanto mais vezes você vê como que é a prova, melhor. Por quê? Porque quanto mais você for para a prática, melhor, entendeu, Adriana? Quanto mais questões você fizer, quanto mais tu for para a prática, quanto mais... Só que aí o que acontece? Você tem que ver se os acertos sobem. Não adianta você fazer provas anteriores, você ficar decorando questões anteriores se os teus acertos não sobem. Então você tem uma nota, que nem o Pedro. O Pedro tem 30 acertos. Para passar na Federal do Paraná, ele precisa de 70 acertos. Então ele tem que aumentar 40 acertos. Desse modo, Adriana, não importa muito o tempo que você estuda, o cursinho que você faz. O que importa é se os teus acertos estão subindo. Então não é só estudar, é você estudar e metrificar, né? Tanto que vocês vão ver que lá no curso gratuito eu vou mostrar para vocês uma planilha de metrificação. Na terceira aula a gente vai falar sobre metrificação. Por quê? Porque eu tenho que ter métricas, eu tenho que ter indicadores que eu estou evoluindo. Então, por exemplo, imagina uma empresa. Uma empresa, ela tem que ter um lucro, né, maior do que o gasto que ela tem. Então, vamos supor, a empresa, ela tem 20 mil de faturamento e o custo dela é 5 mil. Então, ela teve 15 mil de lucro. Então, o indicador que a empresa está bem é o lucro, quanto de lucro que ela está. No estudo, de forma análoga, no estudo para passar em medicina é a mesma coisa. Você tem que ter indicadores de performance. Você tem que ter indicadores que estão dizendo que você está no caminho certo. Porque não adianta você ficar 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos estudando e chegar lá na hora do Enem e errar as questões. Entendeu? Aí não adianta nada. Não adianta nada. E é interessante porque as pessoas acabam me criticando na rede social por causa dos 60 dias, mas a pessoa nem sabe o que é os 60 dias. Ela nem sabe como é que funciona. Em vez da pessoa ter o coração ensinável, ter a humildade, pô, deixa eu ver o que esse cara tá falando, deixa eu ver se faz sentido o que ele tá falando, a pessoa prefere ficar aqui, não. Eu vou comer os livros, eu vou decorar as fórmulas, eu vou decorar os conceitos, eu vou estudar tudo. Óbvio, a melhor coisa do mundo seria estudar tudo. Só que o meu ponto de vista, a minha tese é que não tem como estudar tudo. É loucura querer estudar tudo. Você vai enlouquecer. Quem já faz cursinho há muito tempo aí até pode comentar. Enlouquece. É muita coisa. Tem botânica, tem todos os conteúdos de biologia, tem todos os conteúdos de história, todos os conteúdos de linguagens, literatura, matemática, é muita coisa. Então, ou você direciona o teu estudo, ou começa metodologias ativas, ou você vai ficar a vida inteira no cursinho. E às vezes tem muita chance de ser reprovado, né? Mais dúvidas, pessoal? Ó, São Paulo, que legal. Como foi a sua disciplina nos estudos? A disciplina, né? Deixa eu responder essa aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem comentar aí, pessoal. Bota no chat. Ó, como foi a sua disciplina nos estudos? O que acontece, pessoal? A disciplina, ela é guiada, ela é modulada pelos acertos. Então, se você não tem um aumento de acertos, é muito difícil você ter disciplina, sabe? Porque é que nem emagrecer.
você faz a dieta, se dedica, para de comer isso, para de comer aquilo, e sobe na balança e o peso não baixa, tu não vai ter motivação, você não vai ter aderência. Então você tem que ter uma forma, por exemplo, nós usamos lá na nossa plataforma, né, lá no Atleta da Mente, nós usamos muito a gamificação. Então o aluno ele tem que ver o acerto subir. Se o aluno não vê os acertos subir, ele não se motiva, entendeu? Ele não tem disciplina para continuar. Por isso que eu falo, eu falo, né, o primeiro dia, o day one, né, o dia 1 do ciclo 60 dias, eu quero fazer um simulado. Léo, mas eu vou errar tudo porque eu tô começando do zero. E eu falo, não, erra, por quê? Para você ter um valor de referência. Então, por exemplo, teve uma aluna, a Isabela, o nome dela, ela fez o simulado, o primeiro simulado dela foi ontem, foi domingo. E o simulado dela foi 5 acertos. Entendeu? Então, 5 acertos. Agora ela vai aplicar o método, vai aplicar as técnicas, vai fazer os PBL-ATM, vai fazer o GPAM, que nem eu fiz aqui com você, com vocês. Então ela vai pegar os conteúdos, ela vai aprender os conteúdos, entendeu? Aí beleza. Aí semana que vem, próximo domingo, ela faz mais um simulado. Aí vamos supor que ela saiu de 5 e foi para 9, aumentou 4 acertos. É pouco, mas pô, é uma evolução, é um sinal que ela evoluiu. Aí ela se dedica, estuda, revisa os conteúdos, aprende a teoria sem vídeo aula, pegando as questões, usando o nosso material de estudo que tem a codificação semântica com a relação do conteúdo com o dia a dia, né? Pum. Sai de 9 acertos, vai para 13 acertos. Teve mais uma evolução, entendeu, Priscila? Então, a evolução, a disciplina nos estudos, ela acontece quando você vê resultado. Por isso que eu falo, faça simulado, simulado, simulado. Redação, redação, redação. Por quê? Porque aí você vai vendo a tua evolução. E quando não acontece essa evolução, Léo? Aí é um sinal que tu tem que aumentar o volume. Fazer mais questões, estudar mais tempo, entendeu? Mais dedicação. Então é isso. E aí fica um estudo mais leve, né? Então a disciplina, ela vem do resultado. Não adianta, não, eu vou ter disciplina nos meus estudos. Se não tiver resultado, você não consegue evoluir nos estudos. Ó, você ensina apenas para o Enem? Ou vai englobar outros vestibulares, como os paulistas? Então, assim, o meu objetivo é ensinar neurociência, né? Óbvio que se eu falar só de neurociência, vocês não iam me escutar, né? Então, por isso que eu falo do Enem, dos vestibulares. Mas o método Atleta da Mente, né? O foco dele é a neurociência, a neuroaprendizagem. Então, nós ensinamos técnicas de neuroaprendizagem, da neurociência. E aí você aplica isso para passar nos vestibulares, para passar no Enem. Só que como o Enem é o que mais chama atenção, é o que a maioria quer fazer o Enem, eu falo muito do Enem. Mas funciona tranquilamente para você passar nas paulistas também, tá? Tu vai ver depois, se tu for participar do curso gratuito que vai ter na próxima semana, tu vai ver lá um aluno que passou na Santa Casa, uma aluna que passou no Albert Einstein, então tem vários alunos nossos, aluno que passou na Anhembi Morumbi, no campus da Moca, com uma bolsa 100%, uma aluna, Milena, que passou na Uninove com uma bolsa 100%. Então, tem vários alunos que passaram em universidades federais de São Paulo, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida me chamem, tá? Quem não está inscrito ainda no Projeto Você na Medicina, eu vou deixar o link aqui. Faltam 7 dias para o Projeto Você na Medicina, tá? Quem não está inscrito ainda, se inscreva, participe do Projeto Você na Medicina, eu tenho certeza. Vai ter um simulado de nivelamento gratuito para vocês, com comentário, vai ter material em PDF, vai ter aulas ao vivo, vai ter um grupo de estudo do WhatsApp. Então, assim, se inscrevam no projeto, ele é totalmente gratuito. Eu sei que, pô, mas como assim? Tudo isso de graça? Sim, é de graça. É um presente que eu tô dando para vocês. Então, não deixe essa oportunidade de passar. Vou deixar o link aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem lá no meu Instagram. Me chamem lá, que vai ser um prazer para mim poder compartilhar com vocês vários conhecimentos para ajudar vocês a passarem medicina e ser PMF, o primeiro médico da família. Tamo junto, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Todos os dias, às 8h15, tá? São as lives de aquecimento aí do Projeto Você na Medicina, tá bom? O link tá aqui embaixo. Para se inscrever, o link tá aqui embaixo. Até mais, pessoal. Valeu!